A Jax é a personagem mais irritante de Digital Circus, ao menos é o que eu vejo muitas pessoas falando para atacar ódio na personagem. Isso acontece porque a coelha aqui talvez seja a personagem mais troll do desenho inteiro, tomando algumas decisões pra lá de inconvenientes. Porém, diferente do que eu pensava antes de assistir o desenho, Jax virou um dos melhores personagens de Digital Circus na minha opinião. Eu digo isso porque apesar de toda a negativa que a internet compartilha, a Jax tem um detalhe muito importante para a história que foi lentamente se desenvolvendo em cada episódio, a ponto que no final da obra, uma personagem que eu não tinha nada para me identificar virou algo muito especial para mim, além de passar uma lição muito importante na minha vida. Muito por causa disso, eu me senti no dever de fazer esse vídeo. Aqui eu vou fazer uma análise profunda na sua personagem, para entendermos a sua personalidade, a lição que Digital Circus quer passar com isso e o que isso impacta no seu papel para o desenho. Enquanto o Digital Circus passava, a Jax era de longe julgada como a personagem mais odiada do desenho, e assistindo a série, eu não consigo concordar com isso, porém é bem óbvio o motivo desse ódio existir. O que rola é que a Jax na verdade é uma pessoa que gosta de confusão, e o Shun nunca escondeu isso. Na verdade, isso rola desde o primeiro episódio do desenho. Aqui a Pomini estava desesperada por ter acabado de entrar no circo, pedindo ajuda para qualquer ser humano tirá-la dali. Só que, bem, meio que o circo não tem saída, e o jeito que o Jax ensina a Pomini a lidar com essa situação é no mínimo estranho. A gente não sabe como... Não dá. O quê? Pessoal, não sejam maus com ela. A gente tá preso aqui há anos. O velho Kingo que tá ali supostamente é quem tá aqui há mais tempo. É por isso que ele tá lelé das ideias. Falar isso aqui em voz alta definitivamente não é muito legal, apesar de ser um momento sarcástico e hilário para quem tá vendo a série. Falar isso para alguém que está prestes a passar para a maior crise existencial da sua vida definitivamente não vai ajudar. E como se isso não fosse o bastante, algum tempo depois nós descobrimos que isso não foi só uma reação do acaso, porque todas as vezes que Jax teve a oportunidade, ela repetiu algumas atitudes babacas. No episódio 2, Jax mais atrapalha do que ajuda na missão, não tendo piedade de ninguém, inclusive chocando um caminhão contra o caminhão da Pomini. No episódio 3, Jax arranca a máscara da Gingle totalmente de graça e a joga no abismo. No episódio 5, ela fica sendo muito inconveniente, sugerindo missões bizarras, isso sem contar no episódio 4, em que ela literalmente joga a Agatha em uma fritadeira. A personagem dela tem essa característica bem marcante de ser uma completa de uma babaca, e por muito tempo eu achei que Jax em Digital Circus só falaria sobre isso, porém conforme a série foi passando, Digital Circus provou que na verdade eu estava errado. Para muitos, o episódio 6 de Digital Circus Todos Ganham Armas é constantemente descrito como um dos melhores da série inteira, e eu diria que grande parte disso é por causa de uma cena que rola no final do episódio. Durante o desenho, Pomini tenta ser uma pessoa amigável, se comunicando bem com as pessoas do circo, mas com Jax ela simplesmente não conseguia entender a coelha. Dessa vez, entretanto, Pomini teria a oportunidade de fazer uma aliança com a Jax em um jogo de duplas. No início as coisas não dão muito certo, mas de repente Jax parece ter uma conversa mais pessoal com a Pomini, dando até confiança para ela usar uma arma, e a relação das duas só parecia melhorar, com elas fazendo uma boa dupla, se divertindo juntas e vencendo o jogo. Parece que a Pomini finalmente tinha entendido a Jax, e elas se complementavam muito bem juntos como um par. Mas o que mudaria completamente a minha visão sobre a personagem aconteceria agora, porque ao vencer o jogo, Pomini comemora com a Jax, dizendo que elas venceram como um time e isso foi incrível. Mas Jax recua, falando mal da Pomini, dizendo que elas nunca estiveram próximas e nunca foram boas amigas, culpando a Pomini, literalmente excluindo tudo que eles passaram juntos há minutos atrás. O que você faria se eu enlouquecesse amanhã? Seguiria em frente. E provavelmente esqueceria você. Caramba, essa cena soa bem mais profunda depois do episódio final. Bem, vamos aos fatos. Até o momento, a Jax tem um jeito bem peculiar de se controlar. Ela não parece ter emoções. Enquanto todos os outros personagens parecem odiar estar dentro do circo, Jax demonstra não ligar, ou ao menos não dar muita atenção para o que está acontecendo. Isso se torna ainda mais bizarro quando você para pra pensar que todos os personagens da série começam com algum tipo de desconfiança. A Pomini é traumatizada em todas as voltas das suas viagens, a Agatha tenta ser boa demais com todo mundo, mas não sabe agir quando alguém não é bom demais com ela, a Gingle tem medo de ser julgada, a Zubo não gostava do seu corpo no início do circo, e o Kingo é nerfado pela escuridão e o peso de ter criado tudo que vimos. Mas qual é a falta de confiança da Jax? Nós não conseguimos perceber de cara. Isso é ainda mais profundo durante a série. Todos os personagens conseguem se autodesenvolver e melhorar os seus defeitos. Todos exceto a Jax, que abstrai no final como vimos no episódio 9. Mas por que isso acontece? Bem, dando um spoiler, ela não era tanta pessoa sem emoções que parecia.
Para responder isso então, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais na lore de Digital Circus. Desde o primeiro episódio, o Circo Digital deixou claro que o que faz um personagem abstrair é quando ele perde o controle e se deixa levar pela loucura mental do circo. E quando isso acontece com a Jax, nós conseguimos ver todo o seu processo em 4 etapas, onde no episódio 6 ela tem uma leve crise, um desespero gigante ao pensar que voltaria para o mundo real no episódio 7, e uma crise mais suave no episódio 8, quando os personagens tentam derrotar Caim. Tudo isso para ela finalmente ser abstraída no episódio 9. Contudo, a parte interessante é que junto com a Jax, boa parte dos personagens de Digital Circus passaram por pelo menos alguma dessas etapas. A Pomini, por exemplo, ela se encontrou no estágio inicial quando recebeu seu trauma no fim do primeiro episódio e estava tendo um avanço quando foi traumatizada pela morte do seu amigo Lagarto. Porém, no fim do mesmo episódio, Digital Circus retrata de uma maneira interessante que ela escapou quando no funeral do Kaufmo, ela se sente acolhida pelo time. É interessante ver como isso faz um paralelo legal com a Pomini salvando Jax no episódio 9. Eu diria que a Hagatha também entrou em algum desses estágios quando ela pensou que estava perdendo a Pomini no episódio 6, mas felizmente ela foi acolhida pelo Kingo. Eu não sei dizer se é exatamente uma etapa disso, mas eu acho muito bonitinha a cena que a Pomini dá um abraço a ela no episódio final e sei lá, eu acho que tem alguma relação entre isso. Mas de longe, a minha retratação favorita de quase abstração em Digital Circus está na personagem da Gangle. Meu Deus, como essa é aquela personagem que está em segundo plano, mas desde sempre recebeu a atenção especial do show, enquanto outros personagens precisavam brilhar. E mesmo que boa parte das pessoas não tenha percebido, ela foi a personagem que mais chegou perto de abstrair do show inteiro, ficando literalmente um passo da loucura. Tudo começou no episódio 4, um dia a máscara cai. Aqui a Gangle passa por uma experiência traumatizante de tentar colocar as pessoas no lugar e ser uma boa chefe, mas depois de ver várias pessoas se mostrarem competentes, ela tem toda aquela sequência bizarra no final do episódio. No episódio todos ganham armas, ela se sente mal consigo mesma novamente, e avança mais um estágio para ser engolida pela loucura do circo, mas graças a uma conversa genial com a Zubul, esse sentimento acaba ficando escondido. Ainda assim, nada se compara ao que acontece no episódio 9, Lembre-me. Lá nós temos um momento muito marcante, onde após a abstração da Jax acontecer, a Gangle recebe toda uma carga emocional muito forte. Ela simplesmente não sabia lidar com tudo isso. Quando você vê Digital Circus, você logo de cara identifica a Gangle como uma das pessoas que mais tem dificuldade psicológica no desenho. Ou então quando ela vê a Jax, uma das personagens que mais se mostrava calma durante o desenho inteiro e ela mais tinha certeza que estava bem abstraindo, era só informação demais para ela conseguir lidar. Gangle tinha se conformado que em alguns instantes ela seria a próxima. Era um peso psicológico enorme para ela conseguir lidar, ainda mais vendo uma pessoa que ela via todo dia abstraindo. Só que no mesmo momento, quando Gangle vai até o seu quarto abstrair, a Zubul, a pessoa que mais foi próxima da Gangle durante a série, se aproxima dela e presta todo o apoio que ela merecia, salvando a Gangle do pior acontecer. Eu acho essa cena muito legal e fala muito sobre o quão incrível é a amizade da Zubul e da Gangle durante a série. Mesmo assim, essa cena escancara pra gente algo que ficou escondido durante a série. Se alguns personagens do show chegaram ao menos um estágio da abstração, porque apenas a Jax chegou a abstrair? Bem, a resposta pra isso é até que bastante simples. Vários personagens do show chegaram perto da abstração, mas em todos os casos, eles tiveram ao menos uma coisa que salvou eles do pior: o apoio das outras pessoas. Todos buscaram ajuda, ou ao menos a ajuda buscou eles quando eles precisaram, mas Jax, por outro lado, não fez o mesmo. Desde o primeiro episódio, a personagem dela focou em fazer outras coisas, mas notavelmente Jax nunca foi aberto sobre seus sentimentos, e acredite em mim, não foi por falta de oportunidades. O que acontecia é que a Jax queria demonstrar força, ela tinha a sensação de que não podia demonstrar fraqueza mental estando naquele circo, ela queria parecer bem, e tudo estaria ok, mas com certeza não era assim que as coisas funcionavam. Na sua visão, o jeito de demonstrar força era estar tranquilo perante o pânico. Ela fazia isso mostrando que não ligava para a situação. Afinal, quando você demonstra não ligar para algo, indiretamente significa que você não teme o que está acontecendo. Porém, tem uma diferença gigantesca entre você não temer o que está acontecendo e você fingir não temer, que era o que a Jax fazia. Então, a Jax tentar agir da maneira mais inconveniente possível porque queria parecer forte, na verdade foi ao decorrer de cada episódio afundando ela cada vez mais, e Digital Circus construiu isso de um jeito brilhante, pois houveram momentos que Jax não conseguia se controlar. No episódio 6 ela tem uma sequência com a Hagatha, onde a Hagatha fala que a Jax queria controlar a Pomini assim como fez com outras pessoas. A Hagatha não sabia o certo, mas ela estava tocando bem na ferida. Não à toa, a Jax não se poupou e atirou diversas vezes na Hagatha, e pela sua expressão, aquilo realmente a tocava. Na sua discussão com a Pomini, ela já estava sentindo toda essa dor, tanto que ela acaba escapando um pouco e desabafa ali mesmo. A partir daqui, a cada episódio que passava, a Jax entrava cada vez mais nesse abismo. Eu gosto muito do que rola no episódio 7, onde Jax não estava se aguentando
aguentando mais e estava prestes a abstrair por toda a culpa que ela sentia dentro de si, mas sem querer ela acabou sendo salva pelo Apomine no último instante, que retira a escuridão que era necessária para a abstração acontecer. E quando você pensa mais a fundo nisso, você só passa a admirar mais ainda esse arco. No último episódio da série, você nota esse paralelo, quando após tudo que a personagem estava guardando dentro de si, após toda a confusão que ela tinha feito, Jax quer ter uma última conversa com a Apomine, mas desiste e decide ir para o seu quarto abstrair. Eu acho que é impossível cravar ao certo o que Jax gostaria de falar, mas eu tenho duas teorias muito fortes dentro de mim e eu realmente gostaria de ouvir a sua opinião sobre o assunto ou a sua teoria, pessoal. Comenta abaixo para eu saber. Aproveitando o momento, se inscreve no canal, aqui a gente tem muito conteúdo legal de desenho toda semana, e entra no servidor do Discord do canal e você vai achar muitas pessoas que gostam de digitar os círculos e tem uma galera muito interessante lá. A primeira impressão que eu tive assistindo essa cena, e talvez a mais óbvia, é que Jax queria desabafar sobre seus sentimentos. E isso faz sentido, pois a Apomine foi a pessoa que ela mais conversou no circo após a Ribbit. Só que, novamente, ela quis demonstrar força e não conseguiu lutar contra esse código pessoal, então optou por não lutar contra a abstração e aceitou seu destino. Porém, pensando melhor, quando eu reassisti o final, eu comecei a pensar, e se na verdade, Jax estava indo se despedir da Apomine ali? E sabe, eu acho que eu quero acreditar nessa teoria, porque Jax está com uma expressão muito neutra para quem apenas estava pensando em desabafar, e se na verdade, ela só queria ter uma última conversa com a Apomine, talvez não citando a abstração direto, mas falando com ela. E sabe, eu meio que quero acreditar nisso, porque em ambos os casos, eu tenho plena convicção que Jax sabia que estava abstraindo e aqueles eram seus últimos momentos. Eu também consigo imaginar a sua personagem tendo esse pensamento e desistindo, porque Jax acreditava que a Apomine iria muito a fundo para evitar a sua abstração. Entretanto, apesar do final trágico que sua personagem tenha tido, eu acho que isso foi o mais certo, porque Jax não mereceu acabar a obra bem. Ela cometeu diversos erros durante o show, e isso não é surpresa pra ninguém, afinal a própria Guzzi já admitiu que criou Jax pensando em seus erros. Porém, por outro lado, Digital Circus quer passar uma mensagem crucial com isso, de que você não pode ser igual a Jax. Não adianta você esconder as suas emoções ou fingir que tudo está bem, você precisa buscar ajuda. Não à toa, vários personagens de Digital Circus passaram por problemas, mas enquanto eles admitiram que eles não estavam bem e procuraram ajuda, Jax insistiu em esconder os seus sentimentos e pensar que tudo ficaria certo, e que ela conseguiria lidar bem com a situação. Quando não, isso não aconteceria, afinal todos os personagens que Jax podia julgar como fracos, na verdade sobreviveram à tortura que era o circo digital, enquanto ela não conseguiu aguentar. E sabe, eu sei que volta e meia eu falo nesse canal como eu acho um arco específico de uma personagem muito bem escrito, mas esse da Jax é algo tão perfeito pra mim. Eu gosto muito de pensar no episódio final onde nós vimos que a Jax já teve grandes amigos dentro do circo digital, mas que quando precisou falar de seus sentimentos, ela talvez por algum sistema de autodefesa próprio, ela não estava bem para seguir dali em diante, optando por excluir a sua principal amizade do que seguir em frente. Eu também acho fascinante como a obra mostra que ela se arrependeu do que fez, seja nas vezes que Jax pensou em pedir desculpas, após a abstração da Ribbit, ela tem o início da sua queda mental. Mesmo assim, a personagem dela não conseguiu voltar atrás e continuou batendo o pé. Assim, uma consequência trágica acabou acontecendo, mas mesmo assim você percebe que isso não aconteceu de repente, e conforme o circo digital foi passando, você vai percebendo que a personagem da Jax não estava bem desde o início da série. De qualquer forma, eu achei que eu estava no meu dever destacar isso. Jax foi um personagem perfeito para Digital Circus no que se propôs a fazer e mostrou muito bem como você não deve lidar com trauma. A escrita do seu personagem também vem para mostrar como você não precisa ter um final feliz para fazer um personagem bem escrito. Você pode passar uma lição de outras maneiras, até mesmo quando essas lições precisam ser passadas de um jeito trágico. E bem, eu acho que era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!